Mas para redação não tem fórmula. A gente pode aproximar a estrutura e fazer uma fórmula. Isso a gente pode fazer uma forminha de bolo, preencher, mas dificilmente, gente, presta atenção, essa forminha vocês conseguirão tirar 1000 na redação. A redação 1000, ela extrapola diversos limites, como a gente está vendo falar aqui, então realmente é muito complicado. Bom dia, queridos! Hoje estamos aqui, 11 horas e 12 minutos, né? Começando mais um podcast com um convidado especial, que é o Baltazar. Ei, mais Baltazar! Uma vez. Ei, tudo bem? Ai, como é que você tá? Aí, eu tô muito bem. E você, como é que foi de festas? Foi ótimo. Tava aqui falando agora, né? Comi bastante, mas faz parte do Natal, faz parte dessa ocasião maravilhosa, né? Foi isso. Que bom. Muito. E é muito bom te ter aqui pra gente poder começar mais um chá de redação, chá de redação. Gente? Porque aqui você sabe que eu, o Balt, também estamos juntos para poder falar cada vez mais assuntos interessantes, pautas bacanas sobre redação para vocês. Sim. E hoje eu queria começar justamente explicando por que é chá de redação, Balt. É mesmo, a gente não falou, né? Não. Eu também não sei, eu confesso que eu não sei muito bem não, Rai. Você vai ter que explicar isso melhor aí pra todo mundo. Não, gente, porque quando o Balt chegou com essa ideia, era pra ser alguma coisa café com Balt, alguma coisa que fosse fazer com ele. E a gente tava sentado, e eu tava falando com ele assim, você tá fixado nesse negócio de café? Nem vai ser tão de tarde, por que você tá cismado com isso? Aí ele falou e soltou essa, de que ele queria que fosse um chá de redação, porque a redação tinha que ser tão fácil. É, exatamente. É como se, né, se estivesse tomando um café da manhã, tomando um chá, e ao mesmo tempo estivesse aprendendo, né? Estivesse absorvendo esses conceitos como por osmose, né? Então ficou assim. E eu achei bem interessante, o pessoal gostou bastante. E lembrando novamente que esse já é o terceiro, né, podcast. E é um podcast que eu não sei qual é o tema. Eu sempre chego aqui, gente, sem saber o que a gente vai falar. Eu adoro essa surpresa. Eu acho que inclusive eu estou participando de algum processo seletivo, ainda não sei. Porque parece que é um teste, mas assim, é muito legal, muito divertido. E a gente faz isso. Inclusive hoje eu também, eu não sei qual que vai ser o tema, a gente começou falando sobre por que chama chá de redação. Isso, e agora a gente vai fazer uma retrospectiva, já que você já falou dos nossos outros volumes. Conta um pouquinho do que a gente já te surpreendeu e você discutiu aqui. Tá, eu sei que semana passada a gente falou sobre a dificuldade de escrever, né? Foi muito importante, acho que tem até no YouTube já, viu, gente? Se vocês quiserem ver, né, o bate-papo passado, já tá todo lá no YouTube. E podem lá dar uma olhada. A gente falou, né, sobre qual que é essa grande dificuldade. A gente viu que ela está também baseada em critérios estruturais, né, de educação, de investimento à educação. A gente viu a questão do analfabetismo, né? Vimos números importantes sobre o Brasil, o 8º lugar, maior índice de analfabetismo, atrás de Etiópia, por exemplo. Vimos que 1/3 da população brasileira é analfabeta em algum nível, né? Então a gente viu esses dados. Vocês trouxeram, né, uns dados também, salvo engano, sobre quantidade de zero que tem na redação. Isso, no Enem a gente falou também da nota 1000, né? Isso, de 50 pessoas de 4 milhões conseguiram tirar 1000 na redação do Enem, né? Trouxemos também números de pessoas que tiraram mais de 900. Então, assim, foi bastante interessante. A gente discutiu também estratégias de como fazer, desmistificamos muita coisa, né, sobre redação ser inspiração, ser ligada a alguma coisa artística, a algum dom natural que a pessoa tem. A gente desvinculou essas ideias e trouxemos vários outros pontos pertinentes que a gente foi intercalando nisso tudo, né? Foi bem interessante. Eu gostei muito do nosso podcast semana passada. Ah, eu também, gente. Mas eu sou suspeita que eu tô adorando. Eu tô fora da minha área, mas eu tô amando, porque eu acho que a redação é justamente o que vai unir todo mundo ao redor dessa mesa para tomar esse chazinho de redação. Não tem como ficar fora, né, de redação. Não tem área que fica fora de redação. Redação é uma maravilha, gente. É incrível. Então, começando, já exaltando essa matéria maravilhosa, a gente vai falar qual que é o tema de hoje, né? Então, o tema de hoje é como me preparar melhor, da melhor forma, em redação. Ai, meu Deus. Gente, a gente já falou sobre qual que são as maiores dificuldades, né, que vocês têm enfrentado e que enfrentamos como um todo. Até o Bernardo compartilhou as dificuldades que ele enfrenta. Então, agora a gente tem que saber como nos preparar para não precisar ter essas dificuldades de novo, né? Então, a primeira pergunta é, Balt, como que o aluno pode tirar 1000 no Enem? Voltando naquelas dicas que você deu, pensando na preparação.
Tá. É interessante a gente pensar, primeiro, que o 1000 é uma coisa muito difícil de se conseguir. Como a gente viu semana passada, né, menos de 1% das pessoas que praticam, que fazem o Enem, conseguem tirar essa nota. Então, o 1000, ele exerce uma força muito forte no aluno. É um domínio de norma culta. Na verdade, hoje não chama mais norma culta, porque isso dá um certo elitismo à norma padrão. Então, a gente fala norma padrão, né? Também o entendimento do gênero, além da interpretação dele, do aluno, né, nesse caso, com a proposta de redação. E a gente também tem que pensar sobre os tipos de argumentação que esse aluno vai trazer. Se ele está trazendo argumentos que são fora, não necessariamente precisa ser todos os argumentos fora do texto proposta, mas é importante que se tenha um ou outro que o aluno traga consigo, né? Então, esses argumentos também eles têm que ser muito fortes, né? Ou seja, tem que ser originais, para trazer autoria para o aluno. A gente viu isso também, acho que no primeiro podcast que a gente falou, né? E a gente falou um pouquinho. Originalidade, falamos foi no primeiro. Isso, né? Perdão. Então, sobre a originalidade, a legitimidade, ou seja, esse argumento pode realmente ser utilizado, esse argumento está pertinente com o tema, e além disso tudo, ele tem que ser muito bem relacionado, ou seja, como que o aluno vai colocar esse argumento dentro do seu texto. Além disso, precisa que todas as frases estejam conectadas, né, por conectivos, todos os parágrafos estejam com união, com a progressão textual legal, estejam com o número de períodos adequado, o número de parágrafos adequado e, para além disso tudo, o aluno ainda precisa ter uma intervenção completa com agente, motivo, meio, finalidade, efeito, detalhamento, tudo muito completo, sabendo exatamente quais são as funções daqueles agentes que ele colocou na sua redação e também se realmente aquilo vai ser eficaz para o que ele está discutindo sobre. Então, isso é muito complicado. Então, eu sempre tenho muita dificuldade com, fórmulas ou vídeos ou qualquer coisa que fala assim, tire 1000 em 1 hora, tire 1000 em tanto tempo. Eu tenho um e-book que eu escrevi que ele chama Tire 1000 Agora. Mas dentro, é claro, do e-book eu desmistifico essa questão de ser tão fácil tirar 1000. É possível? Mas é preciso muito trabalho, Rai. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, quando se fala o que o aluno tem que tirar 1000, ele tem que entender que é um trabalho complicado. É muito difícil tirar 1000, é muito complicado, mas é possível, né? A gente vê vários alunos com várias preparações diferentes, né? E que conseguiram tirar essa nota. Temos aí o Lucas Felp, que é um youtuber muito famoso, que ele explica como que ele fez. Eu não sei, eu indiquei o canal dele semana passada, né? Eu não sei se alguns alunos já viram sobre isso, mas é importante a gente ver quais são os meios, quais são as práticas que ele fez, e além disso tudo, como que ele conseguiu juntar todos esses critérios para que vocês façam isso, né? É interessante também, existe uma cartilha do estudante, né, Rai? Que o próprio INEP disponibiliza, que traz, essa cartilha traz algumas redações, nota 1000, do tema anterior. Por exemplo, esse ano foi do manipulação de controle do usuário pelos dados na internet, né? Acho que é isso mesmo o tema. O tema é muito longo, eu sempre me confundo. Esse ano não, ano passado, né? É do ano passado. Então, para o Enem desse ano, o Enem trouxe essa cartilha, o INEP, aliás, perdão, e os alunos que leram isso, a gente sabe que muitos alunos leram, mas muitos negligenciam isso, né? Ficam só vendo esses videozinhos curtinhos no YouTube e tudo mais, em vez de ver o que realmente a banca quer. Às vezes não sabe nem o que faz, né? Igual você falou da última vez, no último podcast, sobre o que você faz? Você usa isso de exemplo? Você usa isso como um apoio? Você faz o que aquele menino fez? Você usa a mesma referência? Inclusive, foi assim, né, que o Black Mirror virou tão referenciado no Enem, a partir de uma redação nota 1000. Exatamente, foi inclusive do Lucas Felp, que ele citou lá. Né? É isso mesmo, a gente quer buscar uma fórmula, mas para a redação não tem fórmula. A gente pode aproximar a estrutura e fazer uma fórmula. Isso a gente pode fazer uma forminha de bolo, preencher, mas dificilmente, gente, presta atenção, essa forminha vocês conseguirão tirar 1000 na redação. A redação 1000, ela extrapola diversos limites, como a gente está vendo falar aqui, então realmente é muito complicado. E qual que é a forma mais rápida de chegar nesse 1000 que não seja por receitinha? Tá. Rápida a gente tem que ver a questão relativa, né? Então, assim, eu acho que 1 ano de preparação, acho que talvez essa manchete não é muito
muito atrativa, né? Tire redação 1000 em um ano. Ninguém quer isso. Mas é realista, né? A gente tem Mas que pensar na educação como construção. É muito difícil quando a gente trabalha em cursinho, ser o cursinho que fala, não tem receitinha, ou não vai ser assim. Mas a gente vê pelo desempenho dos nossos alunos e pelo desenvolvimento do curso de redação, que as coisas que acabam progredindo muito em um ano, né? Não, com certeza. Inclusive várias coisas, né? Por exemplo, é preciso ter um domínio de escrita e de dar, por exemplo, o conteúdo de redação de uma maneira muito mais ampla. Não trabalhar apenas coerência e coesão necessariamente apenas, é importante, mas não apenas aplicado à escrita do aluno. A gente tem que perceber a teoria por trás, a gente tem que ver tudo por trás e inclusive, para a gente entender de coerência e coesão, a gente tem que entender de gramática. Né? A gramática também não se aprende só na prática. É um ótimo lugar para se treinar gramática, um ótimo lugar, a redação, né? É um ótimo lugar para se treinar gramática, um ótimo lugar para testar realmente esses conhecimentos, mas não é o único lugar, é preciso teoria. Por isso que a gente sempre tem uma gama bem profunda de teoria da comunicação. Aqui, por exemplo, a gente treina em Jacobson, né? A gente vai longe, a gente aprende isso na Faculdade de Letras, mas aqui a gente aplica, simplifica esses conceitos, né, para mostrar ao aluno mesmo o que está por detrás disso. Né? Então, é importante que, durante esse ano, não fique apenas, né, escrevendo. É um ótimo mecanismo, o principal mecanismo é a escrita e o treino, mas é importante ver a teoria por detrás, a teoria da redação, a teoria dos gêneros, a teoria dos tipos, a teoria da coerência e da coesão, como eles estão conectados. Isso tudo dá ao aluno uma base muito mais forte. Isso dá ao aluno independência, que é uma coisa muito importante. O aluno independente, ele não vai ter restrições que um aluno 700, 800, né, que tira, vai ter. O aluno 1000, ele tem esse embasamento natural de uma curiosidade dele, que ele vai além, ele aprofunda em todos os critérios, não só na redação, mas eu imagino, por exemplo, Lucas Phelps, ele não foi um aluno só das linguagens. Ele tirou 980 na média do Enem, de matemática. Então, olha para você ver, uma pessoa que tira quase total em matemática e tira total em redação, ele mostra um domínio e independência em todas as disciplinas. E é isso que a gente quer que o aluno faça, né, Rai? Não é aprender uma forma, mas aprender a profundidade, aprender os caminhos por si só, a sua independência, né? Saber andar pelas disciplinas sozinho, com auxílio, é claro, com direcionamento, mas ele ter uma autossuficiência que é bem maior do que outros alunos que possam ter. Então, esse aí você me pergunta do tempo. Depende. Tem gente que já tem isso, que já tem essa profundidade. Aí essa pessoa vai demorar basicamente, talvez menos de um ano. Agora, outras pessoas podem demorar muito mais de um ano para conseguir isso. E tem pessoas que talvez nunca conseguirão 1000, porque entram outras questões, ou seja, nervosismo, né? A pessoa chega lá e esquece. Eu, por exemplo, fiz o Enem, mas como corretor, na hora que eu li meu texto, a gente tem um prazo, né? Também tem esse prazo que entra em questão aí para fazer essa redação. E eu tinha que fazer essa redação em determinado momento, porque eu tinha também que resolver a prova de linguagens, né, que a gente ia entrar ao vivo. Uhum. Aí eu tinha um prazo para terminar essa redação. Aí eu fiz a redação, né, o máximo que eu pude, trazendo todo o treinamento que a gente dá, que a gente faz. E eu percebi que eu repeti umas palavras. Olha para você ver, repeti palavras, mesmas palavras em alguns momentos do texto. E isso tira ponto na competência 4. Né, que a gente não pode repetir certas palavras, a gente tem que mostrar um domínio de vocabulário, um vocabulário vasto. Se não for por sinônimos, a gente utilizar pronomes, mas não pode repetir. Então, naquele momento, eu percebi, como corretor, o que eu tinha feito como escritor e estudante naquele momento. Então, é importante a gente pensar que existem várias coisas, né? Ou seja, o aluno está nervoso, o aluno está... aquela prova vai levar o aluno a passar no vestibular dos sonhos dele, a trabalhar mais futuramente com a profissão que é naquele momento a profissão que ele quer. Então, o aluno fica realmente nervoso. Então, para tirar 1000, para acertar a excelência em 1 hora, num dia tão importante, mesmo com treinamento muito assertivo, às vezes pode fugir do controle. Então, esse tempo ele é relativo, né? Mas é importante, é claro, sempre o aluno ter uma preparação ao longo do ano. Se ele vai fazer o Enem ano que vem, já tem gente começando agora, sim, né? Então, essa galera que está começando agora, a gente já tem que começar a treinar também a redação, para a gente tentar, ao máximo, fazer, chegar no nível aceitável aí de nota para o ano que vem. Você estava falando aí do aluno sobre se preparar ao ano e tal. O Renan perguntou, 5 dias para a prova da FUVEST.
Para aluno que tem pouca bagagem em filosofia, vale a pena buscar possíveis autores para redação ou é tarde demais? Você quer responder essa, Rai? Não, vai. Não, eu vou falar e você fala também. Tá. Porque a Rai, ela tem muito mais profundidade para falar sobre filosofia, sociologia, história. Porque além dela fazer história, você fez várias disciplinas, né, na Sim, filosofia. Eu formei com formação complementar em filosofia e aí agora eu tô buscando sociologia e geografia. Então, realmente. Um ano vai acabar. Eu vou falar sobre a questão de preparação na redação, ela fala especificamente sobre isso. Eu acho que não é tarde demais. Há sempre resumos na internet, coisas interessantes, livros que resumem as ideias, né? Você não vai pegar lá a República de Platão, os 300 páginas que tem o livro, né? E vai ler aquele livro super complexo para você preparar para 6 dias. E também não vai abrir aquela página pensadores.com.br, pegar só aquelas frases assim desconexas que alguém velho morreu e disse, você não sabe nem quem que é, mas falou assim, eu acho que eu já vi isso aqui, minha professora falou, vou anotar, vou ficar correndo, e acabou que você não vai conseguir usar nada. Então, as dicas que eu daria para alguém que for fazer agora a FUVEST. Primeiro, escuta o nosso primeiro podcast, se você não ouviu, tá, Renan? Ele é sobre redação reflexiva. Vai Verdade, tinha esquecido, a Quenda. Isso. E aí, depois também, comece a pesquisar pela filosofia a partir dos assuntos. Pesquise sobre o meio ambiente, escute um pouco sobre quem fala o meio ambiente, escute um pouco sobre a arte, cultura, divida pelos eixos e busque não as frases, mas a ideia de cada filósofo. Você vai ser o cara que vai citar indiretamente e vai conquistar a banca, porque você não vai conseguir se lembrar tão perfeitamente, talvez, de todas as teorias que você leu nos últimos 5 dias, correndo e anotar palavra por palavra, mas pode ser que você consiga se lembrar do nome do cara e a ideia do que ele falou que possa conectar com aquilo que você fez, entendeu? Então é muito mais interessante se você pega uma frase e sabe utilizar ela, ou uma ideia e sabe utilizar ela com conjuntura, né? E com destreza, mostrar para o corretor que você sabe o que você está falando. Isso impressiona muito mais que simplesmente jogar uma frase. O Baldi fala muito isso na redação reflexiva aqui no podcast. Eu acho que isso vai te ajudar muito. De entender o que você está falando e, para isso, pegar materiais simples. Por exemplo, Western Philosophy no canal da School of Life. The School of Life. Escreve para ele depois, João. Esse canal é muito bacana e ele vai pelas pessoas falando que cada filósofo acrescentou para a filosofia. E pode ser muito bacana para você tirar uma ideia assim, guardar e poder usar depois. É muito interessante isso mesmo, o que a Rai falou, principalmente a separar os filósofos por eixos temáticos. Por exemplo, uma coisa que sempre cai em vários processos seletivos é a questão que eu vou repetir novamente, mas enfim, é a vida, que é muito importante, que é sobre o indivíduo no coletivo, né? A responsabilidade do indivíduo no coletivo. Isso cai em diversos temas, porque é basicamente o que a FUVEST, o Enem, o ENEP, ou enfim, várias bancas querem que o aluno tenha, que é essa consciência sua individual quanto coletivo. Então, separar pensadores que falam sobre essa responsabilidade individual é muito interessante. Tá? Isso aí pode cair em saúde, isso pode cair em meio ambiente, isso pode cair na questão da política, isso pode cair na questão, enfim, infinitas coisas. Então, esse talvez seja o eixo principal que eu dou a dica para vocês. Procurarem filósofos e sociólogos que falem sobre esse papel, que aí você vai conseguir utilizar ele em diversos eixos temáticos. Em vez de se preparar, vou pegar um filósofo para a educação, vou pegar um filósofo para a saúde, vou pegar um filósofo para falar sobre o cansaço da população brasileira com a política. Não. Vamos pegar um filósofo, uma ideia, um pensamento, que ele consegue permear qualquer tema. Isso é um trunfo muito bom. Inclusive, aquele livro do George Orwell, de 1984, não é isso? É um bom livro para se utilizar em vários temas. Ele é utilizado em vários temas. Inclusive, gente, o Lucas Phelps, o aluno que tirou 1000 na redação, que utilizou Black Mirror, o outro repertório dele foi 1984. Do George Orwell, que é um livro que todo mundo fala, é muito clichê, é muito isso, é muito aquilo. É sim, mas funciona. Aborda várias coisas que a gente pode utilizar ali para melhorar ali a argumentação, né? E, Renan, para ajudar você, eu vou repetir a dica que eu sempre dou, gente. Foge das mesmas ideias, mesmo que seja pelo mesmo filósofo, não tem problema, mas busque outras ideias. O Baldi está falando aí, gente, Hans Jonas está super em alta. Hans Jonas, ele fala sobre a responsabilidade do mundo, da Hannah Arendt, mas ele fala de uma outra forma mais conectada ao meio ambiente. Então ele é um trunfo, tanto para quando você não tem ninguém para falar de meio ambiente, quanto quando você quer falar sobre o coletivo, né? É igual ao ditado popular, It Takes a Village, é um ditado da Yorubá, africano,
tá? E aí vale a pena você falar assim, precisa-se de um vilarejo para fazer com que algo funcione, uma criança cresça, a base da educação coletiva, né? E tem a responsabilidade de mundo, que é uma teoria da Hannah Arendt, que também é muito bacana. Eu utilizei isso para alguma coisa. Algum vestibular que caiu sobre isso, eu não me engano, não sei se foi a SpaceX, não lembro, mas num dos quadros Resolves eu indiquei a Hannah Arendt, porque é realmente um pensamento muito, muito legal. E ela está em alta. E ela está em alta. As pessoas, quando a pessoa cita, ela vai falar assim, deixa eu ver o que fulano está falando. Vai ser uma coisa clichê? Vai ser o que todo mundo já falou? Ou você está usando alguém que realmente está em alta, como você pode fazer com a Escola de Frankfurt, como você vai fazer com tantos outros filósofos pós-modernos, né? E utilizar isso de uma forma inteligente, diferente, original. Nem tudo vai ser original, né? A gente tem que pensar nisso também. Às vezes a originalidade ela tá em utilizar alguma coisa que todo mundo utiliza de um jeito diferente. Originalidade não é trazer algo essencialmente novo, mas saber utilizar algo, né? Acho que a gente respondeu a sua pergunta, né, Renan? Beijo. Então vamos voltar. A gente estava falando do que precisa para chegar no 1000, né? Então, isso acrescentou, sua pergunta, Renan, acrescentou muito para a nossa discussão. Mas voltando para o Balt, qual que é o modelo de estudos que você indica, né? Porque você falou muito dessa questão do tempo, de como chegar lá. Qual que é esse modelo de estudos? Olha, muita gente tem uma barreira muito grande, né, para escrever uma redação, e eu acho que é interessante começar devagar. No entanto, a gente, por exemplo, aqui a gente penaliza bastante, né, a redação. Então, eu aconselho primeiro, antes de falar sobre a produtividade mesmo, você estar aberto ao feedback e não necessariamente ficar bravo, por exemplo, com a sua nota. A nota é um reflexo de que algo está acontecendo. Então, a gente tem que estar aberto a ela e utilizar ela para melhorar, né? Ou seja, você vê qual que é a sua defasagem ali, por exemplo, você tirou 600, onde estão esses 400 que eu estou perdendo, né? E é sempre isso, olhar a nota como total. Por exemplo, tirei 600, mas minha meta era tirar 800, perdi só 200 pontos. Não, vamos pensar no 1000, tá? Ou então no 50, que é o caso da FUVEST, né? Que está chegando aí também. Então, é importante primeiro o aluno ter esse entendimento da importância do feedback, né? O nosso CEO, Bruno Werneck, ele está fazendo uma série de vídeos aí e mostrando um dos pensamentos dele, uma teoria educacional que ele desenvolveu, que é o flywheel da educação, flywheel da aprovação, perdão. E uma das rodas desse flywheel que faz girar e conseguir chegar nesse conceito de aprovação é o feedback. Então, é muito importante o aluno estar aberto a esse feedback para que ele tenha um desenvolvimento melhor. Agora, Balt, quanto que é a produtividade que você indica? Depende de cada um. A média geral que a gente fala sempre aqui é uma redação por semana, né? Fazendo uma redação por semana, o aluno vai ter 48 redações por ano, é isso? 48, é isso. 48 redações por ano. Acho que é isso. 4 redações por mês. João, como se ele fosse contar pra gente quantas semanas tem. 4 redações por mês, 12 meses, 48 redações. Isso mesmo. Uau. 48 Show. redações é muito, mas eu achava que era até pouco. Se você colocar assim, elas todas juntas assim, vai dar uma coisa assim, né? Eu acho. Talvez um pouco mais. Mas isso é uma média interessante para o aluno que já vem com a base. Para outros alunos que não têm uma base em redação, têm dificuldade, têm preguiça, sabe aquela quizila, tem que fazer redação novamente. Para esses alunos, eu aconselho ser um pouquinho mais. No entanto, depende. Por isso que é importante o direcionamento, porque às vezes aí o aluno também vai ficar muito bitolado, fazendo só redação, e vai se dar mal naquela facilidade que ele tem. Então é importante ele sempre mesclar isso. Ou seja, eu tenho facilidade numa disciplina, mas não vamos tornar essa facilidade uma dificuldade. Então, assim, se é uma facilidade, você tem sempre que treinar ela também, para você não perder um ponto que já é garantido para você. Porque também não é só a redação. A redação é uma grande parte, 20%. Mas não é só a redação que faz o vestibular. Deixa eu só molhar minha goela. Então é importante o aluno se entender quanto tempo ele está gastando, entender tudo. Por isso que é importante ter realmente uma pessoa ali para ajudar com tudo isso, né? E é importante que a gente tente realmente ver o que é melhor para a gente. Mas uma média de uma redação por semana, aceitando o feedback, tendo essa produtividade legal, não deixando de fazer, é
o mínimo, né? É a base do que tem de se fazer. Mas, é claro, se você tiver dificuldade, podemos colocar aí 2 redações por semana, que daria em média de 96 redações por ano. É isso? 48 vezes 2? 48. 96. Nossa, eu tô muito bom, cara. Eu tô lerda. Mas aqui, muito legal você falar isso. Porque é engraçado, né, gente? A gente começa sempre a estudar com medo do erro. Eu não aguento, eu não tô conseguindo fazer nada, eu não acertei nada na minha lista. Eu fui péssimo na redação, minha primeira redação eu tirei 200, o que eu faço? Né? Todo mundo chega pra você, assim, muito desmotivado pelo erro. E você fala da importância do feedback. E muito que você falou também é entender o feedback, né? O que o aluno faz quando ele começa a perceber que ele está escrevendo, ele recebe um feedback, seja por quem você falou da importância da orientação, seja uma oficina de redação, seja o próprio cursinho, ou seja, apenas ele com os amigos ali numa correção, recebendo esse feedback. Se ele não entende, ele tem que buscar a teoria. Como? Então, assistindo às aulas, né? E é importante sempre que, além dessa prática, ele perceba que existe uma galera que está ajudando ele a melhorar na redação. Nós temos o professor, né? Nós temos o monitor, nós temos o corretor de redação e temos, no nosso caso aqui, por exemplo, um tutor. No caso, eu sou tudo também, né? Um pouquinho de cada um. Um pouquinho de tudo. Então, é importante que o aluno perceba que ele não está sozinho nisso. Então, saber escutar essas figuras é muito importante. E é comum, sim, gente, pensa para você ver. Temos um professor, temos um corretor, temos um monitor e temos um tutor. São os básicos, né? Essas pessoas podem ter informações dissonantes, eles podem ter entendimentos dissonantes quanto à escrita textual. Por isso é importante o aluno ir para a teoria, porque na teoria isso é mais o papel do professor, né? Na teoria ele vai ter o discernimento para ele saber realmente aonde ele vai. Porque, primeiro, existe, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, existe um embate na redação do Enem. Por exemplo, uma dissertação, ela é adequado que você não utilize muito articuladores. O que são articuladores? De discurso, né? São, por exemplo, advérbios. Infelizmente, felizmente. Eu sempre ouvi falar isso mesmo. E para o texto dissertativo, por exemplo, não é adequado utilizar esses modalizadores, porque eles estão mostrando um juízo de valor do escritor, ou seja, o escritor está se aproximando do interlocutor. Então, quando junta os dois, o aluno fica perdido. Aí o aluno fala assim, eu não vou poder utilizar isso. Mas, por exemplo, no Enem, muitas redações 1000 tem. Tem redação 1000 que tem, infelizmente. Então, como que uma coisa é fundamental para o texto dissertativo, para o tipo dissertativo, mas na hora que vai para o Enem, isso aí não é avaliado. Muito legal. Então, vários professores têm ideias diferentes quanto ao uso de articuladores. Eu aconselho sempre a evitar, mesmo que tenha caído no Enem, tá? Porque a gente tem que trabalhar com a perfeição, tá bom? Mas, assim... Excelência. Mas, assim, uns embates que tem. Então, por isso que é muito importante teoria, por isso que é muito importante um direcionamento do professor para o aluno poder permear. Porque, por exemplo, o professor fala que não pode. Aí o corretor vai e tira ponto. Aí o aluno fica doido, fala, meu Deus, como assim? Mas acontece, gente. Esse tipo de coisa, esse tipo de discussão acontece. Tá? Todos nós estamos trabalhando para tentar unir o máximo possível dos nossos entendimentos. Mas, por exemplo, o corretor pode falar assim, é cobrado no Enem. Aliás, não é penalizado no Enem, então eu não vou penalizar. E o professor tem que falar assim, realmente, não pode. Mas penalizar. Às vezes deixa o texto um pouco carregado, né? Talvez eu acho que... eu vejo muito você falando com os meninos dessa questão da força do seu ponto de vista, sem que você diga explicitamente que a coisa que você está querendo dizer é que ele é tudo muito ruim, o país está uma merda, isso aqui não pode acontecer, isso aqui é uma injustiça de direitos humanos. Quando você apela também ao sentimentalismo, você retorna à oralidade, né? Tudo isso, por mais que seja interessante de alguma forma, sai um pouco do critério, do formal. Exatamente, é isso que eu sempre digo. É por isso que tem que tomar muito cuidado. Porque isso aí parece que a pessoa que está dizendo, a pessoalidade, não a argumentação concisa e tudo mais. Quem mostra um juízo de valor mostra que a pessoa que está escrevendo está tendendo para um lado. Mesmo que seja, infelizmente, isso aí não é uma marca tão presente do ponto de vista. Né? Você está mostrando um descontentamento, mas é uma tese que ela não está sendo colocada de um jeito interessante. É importante, por exemplo, colocar, é inegável que a situação da educação brasileira do Brasil é preocupante. Aí você está marcando a sua tese de um jeito muito, muito mais científico, muito mais legal, mostrando um domínio muito mais forte de falar. Infelizmente, a educação está aí, né? Então, assim, é importante que você
tenha realmente esse olhar. Mas eu acho que o feedback é importante por isso, mas o aluno tem que ter sua autonomia, por isso que é importante estudar a teoria profunda de comunicação, de escrita textual, enfim, disso tudo aí. A gente falou muito do feedback, né? Eu acho que ele foi super importante. A gente aqui trabalha com feedback que seja assertivo. E a gente até discute muito o que é uma comunicação assertiva na empresa. Eu acho que isso é muito interessante para o aluno também. Porque um feedback assertivo, o que é diferente nele, Baldi? O feedback, na minha opinião, assim, o feedback assertivo é que o aluno entende, aprende e não faça mais aquilo. Porque não tem porquê você dar um feedback vazio, nulo, restrito para o aluno pega esse feedback e ele não sabe o que fazer. Por exemplo, na redação tem muitas linguagens. Eu acho que o pessoal aí ao vivo, o pessoal que está no YouTube, no Instagram, eles, por exemplo, não entendem qual que é a linguagem do corretor, por exemplo. Projeto de texto. Você sabe o que é projeto de texto, Rai? Não. Então. Vou aprender também. Coloca lá, projeto de texto incompleto. O aluno fala, que é isso, cara? Quase que eu falei um palavrão. Que é isso, cara? Como assim projeto de texto? Aí tem que colocar que o projeto de texto é um conjunto de itens fundamentais para a redação, que é avaliado na competência TRIZ. Muita gente acha que é só argumentação, mas não, é o projeto de texto também. Tá? Então é importante, por exemplo, que o aluno entenda que tese, tema e recortes argumentativos têm que estar na introdução. Né? Isso aí é uma marca do projeto de texto. Então, você colocar só projeto de texto vazio, incompleto, não está dizendo nada para o aluno. Esse tipo de feedback não condiz com a nossa política de correção de redação e a gente quer realmente que o aluno aprenda. Então, a gente faz uma correção mais parecida possível com uma aula. Né? Então, é como se a gente realmente ligasse todas essas funções aí. Então, é importante que o aluno entenda isso e caso, mesmo assim, ele não entenda o feedback, ele utilize do debate para conversar com o corretor. Né? Que ele converse com o corretor mesmo para ver se ele realmente entendeu. Porque, às vezes, ele pode ter interpretado errado alguma coisa que o corretor falou e passar isso para outras redações achando que é alguma coisa que o corretor fez. Mas é importante que ele converse mesmo. Qualquer dúvida, qualquer direcionamento que você tenha, que você não entendeu, converse com o seu corretor para você ver realmente se você aprendeu e não aplicar novamente os mesmos erros nos próximos. Porque às vezes a pessoa fala e você fala assim, beleza. Por que isso é errado? Eu vejo o aluno às vezes ele nem entende por que está errado, então ele não retoma e aprende por que está errado. Essa vírgula não tinha que estar aqui. Tá, mas por que ela não tinha que estar aqui? Onde que ela tem que estar? Exatamente. Isso o porquê. É muito importante. O porquê. Isso que é importante também. E o reforço positivo. O elogio. Com certeza. Não é para você ser passivo e achar que tá tudo bonito. Não, com certeza não. A gente trabalha com um mecanismo, por exemplo, também de elogios, né? A gente tem que elogiar também quando o aluno manda bem. Principalmente se ele mandou bem uma coisa que ele mandava mal. Percebi que você melhorou os seus conectivos aqui entre os parágrafos. Muito bem. É isso mesmo que se faz. E vamos juntos. Né? A gente tem pergunta, gente? Sobre esse quadro? Bloco, pode falar. Tem uma coisa, só voltando um pouco naquela ideia das citações, que o Renan ainda perguntou se vocês já ouviram falar de um filósofo que chama Gilles Lipovetsky. Já, francês. Sei. Aí ele perguntou, acham que posso usar as ideias dele ou de outro filósofo, mesmo que na hora não lembre o livro em que as ideias foram citadas? Pode sim. O que é importante? Você dar uma contextualizada em quem é essa pessoa. Né? Por exemplo, no caso do Lipovetsky, acho que é isso, né? É importante saber que ele não escreve só filosofia, né? Ele também escreve algumas coisas literárias, pensamentos, né? Então, quando você for estruturar uma teoria, deixe claro que você está falando de uma parte científica, né? Você entende qual que é o trabalho desse filósofo, no caso dele, por exemplo, pensando na pós-modernidade. Escolher, né, uma parte delimitada do trabalho e abordar dentro dessa teoria. Porque senão também você vai citar uma biografia de um filósofo no seu texto, você não vai ter uma referência direta, então você pode acabar se perdendo na hora de citar ele, né? E fica até muito grande para o espaço de texto que você tem. Exatamente. Eu acho que para você citar alguém, você não precisa saber. É claro que se souber, melhor ainda. Né? O nome, aliás, o nome da obra, tudo isso. Existe uma coisa que chama detalhamento argumentativo, que você tem que mostrar um certo domínio daquela argumentação que você está utilizando. Só que esse certo domínio, ele varia. Por exemplo, se você não vai fazer uma citação direta, você não lembra qual que é o pensamento, né, exato
do pensador, mas você quer utilizá-lo, você sabe a essência daquele pensamento, você sabe o que ele realmente queria dizer com aquilo, você pode sim parafrasear, fazendo uma citação indireta, sem o uso das aspas, etc. Então você vai pegar aquela essência daquele pensador e vai utilizar com as suas palavras dentro daquele contexto. É muito importante, eu gosto muito desse tipo de argumentação, né? A gente fala que é argumento de autoridade, mesmo que não seja direto. Né? Então, mas você não pode simplesmente jogar o nome do autor e deixar para o interlocutor fazer essa relação por você. Você tem que utilizar os elementos essenciais, estruturais do pensamento do filósofo, tá? E você tem que utilizar isso aí dentro do seu... utilizando, né, coesivamente correto, dentro do seu texto, mostrando o seu ponto de vista para realmente defender o seu ponto de vista. Então, você não tem que citar exatamente qual da obra, qual que é, enfim, mas você tem que saber exatamente qual que é a essência, porque às vezes a gente confunde, né? Igual a gente já discutiu muito sobre aquele pensamento do Rousseau. Muito. Não foi do Rousseau, Hobbes? Foi do Hobbes? Que muita gente utiliza de forma errada contra o totalismo. Enfim, então é importante você entender realmente daquele conhecimento para você falar sobre ele. E às vezes numa frase você consegue resumir muita coisa. Por exemplo, se eu fosse citar o Lipovetsky, ele é francês. Então a primeira coisa que você poderia colocar é que é um filósofo francês. Aí você fala, Gilles Lipovetsky, no seu trabalho, um filósofo francês, no seu trabalho sobre a modernidade, aborda, aí você já vai exatamente aonde que ele vai, e aí você vai lá e cita a ideia e, como o Baldi falou, a essência da teoria que você está querendo aplicar. E realmente cuidado com as linhas, tá? Não passa de 3 linhas para desenvolver isso não, porque senão você vai perder e se dá mal. Uma coisa que eu queria falar também sobre a questão que você tinha perguntado sobre o feedback, produtividade e tudo mais, eu queria falar sobre a ideia de uma oficina de redação, que é o que falta em muitos lugares. Né? Em uma oficina de redação é justamente aquilo que a gente estava falando no começo, a prática, né? A importância da prática, ou seja, você simular é como se fosse um simulado só de redação toda semana, simular o tempo que você vai fazer, simular os temas que você pode encontrar, né? E você ir treinando isso, e além disso o professor e os corretores e os monitores, eles têm um trabalho de conjunto de pegar todas as dúvidas dos alunos e ver qual foi a dúvida maior da semana e preparar uma aula sobre teoria na próxima semana sobre aquilo que foi a maior dificuldade da sala. Que legal! Por exemplo, muitos alunos erraram crase essa semana, foi o erro mais recorrente. Pronto. Então, semana que vem, nossa aula vai ser de crase. Né? Então, faz a aula de crase e depois treina novamente isso com outro tema, enfim, para o aluno. Esse negócio de reescrita, gente, eu não acho muito interessante, a gente não acha muito interessante, porque o aluno está perdendo tempo escrevendo a mesma argumentação, o mesmo texto, a mesma proposta, vai ter a mesma interpretação da proposta, né? Então é importante que utilize os conhecimentos de uma proposta, de uma redação que fez, na próxima semana com outra proposta, para que realmente ele aprenda e coloque essa argumentação de um jeito mais interessante. E não cometa os mesmos erros, né? Exatamente. Então, por isso que é importante sempre o papel dessa oficina de redação. Às vezes fica só na teoria também e não aplica. Então, a oficina de redação ela é voltada para o indivíduo, principalmente quando ela é voltada somente para o indivíduo mesmo e não para a turma inteira. Então, quando se tem uma possibilidade de fazer uma oficina de redação para cada aluno, que é possível, talvez não no cursinho presencial, mas é possível ter um atendimento direcionado, né, por meio de um tutor, que esse aluno tenha sempre essa união entre o tutor-corretor, tutor-monitor, tutor-corretor, monitor, tutor-corretor, monitor, professor. Que tenha acesso às dúvidas em todos os níveis. Que tenha acesso a essas dúvidas, ele possa percorrer esse caminho por meio de oficina de redação, quem sabe alcançando então, dessa forma, o 1000. Acho que talvez esse seria um dos mecanismos. É como se fosse uma aula de reforço, né? Sim, e a gente não é tão resistente a pegar aula de reforço em matemática, exatamente, em física, química, e a gente sempre percebe essa busca fora de um estudo regular para poder tirar o atraso dessas matérias, mas a gente não vê isso tão forte na redação. Mas nós estamos vendo a necessidade, né? Os dados mostram que as notas não estão tão altas assim. Então, o aluno que se destaca agora, ele se destaca lá na frente. E a redação agora não é mais um ministério, como era algum tempo atrás. Né? Então, é importante que... inclusive, eu tenho o e-book que eu falei, gente. Podem me procurar, tá? Para saber, lá no Balti Educa, caso vocês queiram. Eu tenho lá esse e-book que fala sobre tudo isso que a gente falou aqui e muito mais. Né? É importante a gente pensar
nessa preparação teórica também, como a gente estava falando, e aliar ela à prática. É importante a gente praticar sempre, mas com profundidade, com crítica, com reflexão, porque forma não dá. Forma e repertório vai ser o caminho da receitinha que vai cair naquela mesma média, né, de não aprendizado. Exatamente. Gente, foi muito legal bater esse papo agora, mas eu quero anunciar que esse podcast vai ganhar um novo momento, tá? Ai, meu Durante Deus. ele. Porque eu adoro fazer essas surpresas que o Baltazar não sabe de nada. Aí eu chego aqui, rio, jogo o negócio, ele fica assim. E dá tudo certo no final, porque, né, gente, uma referência maravilhosa. Ai, ai. Agora a novidade vai chamar o momento Bora Discutir, tá? Gostei. Porque a gente já está falando de muitas questões, como o Balti está referenciando, que tem a ver com a parte teórica, né? A gente falou muito de estrutura de texto, que é o que está faltando, os alunos sentem falta. Mas a gente também quer ter um momento para discutir a argumentação. E a argumentação a gente só desenvolve a partir de um problema, né, Balti? Quando a gente é apresentado a um problema, a gente tem um assunto que pode ser uma temática numa redação, a gente confronta esses argumentos e tem que falar o quê? De repertório, tem que falar de tudo aquilo que vai compor os argumentos. Então, o Bora Discutir vai ser exatamente para isso. Nós vamos dar dicas essenciais para o repertório e também discutir um pouco os temas para a gente saber como construir uma argumentação sobre um determinado problema, que a gente sabe que é uma dificuldade. E aí, Balti, você gostou? Gostei, mas como vai funcionar isso? Então, vai ser que nem a colher de chá de redação, tá? Eu vou chegar aqui, vou anunciar para você que nós entramos nessa parte e vou trazer para você um tema super bacana a cada semana. Esse tema vai ser... Então, peraí, calma. Você vai trazer um tema pra mim, sem me falar, toda semana e a gente vai ter que discutir. Isso. Ah, legal. E esses Gostei. temas são temas possíveis que já caíram ou vão cair em processos seletivos. Nós vamos inovar e trazer diversos temas de múltiplos processos seletivos que a gente sabe que causam dificuldade, principalmente nos eixos temáticos isso é bom, que isso é bom. todo mundo ainda não tem um repertório argumentativo. Eu vou te ajudar, não se preocupe. Eu vou trazer você vai trazer repertórios também, te Perfeito. ajudando. E a gente vai fazer esse momento, gente. Depois deixe nos comentários se vocês gostaram, tá? Porque a nossa intenção é diversificar o conteúdo para vocês. Perfeito. E a gente vai fazer o colher de chá hoje? Vai! Vamos encerrar agora com colher de chá, gente. O momento colher de chá é seu, Balti. Esse eu gosto, gente. Ó, esse é mais tranquilo, né? Tipo assim, é a hora que a gente dá as dicas pra vocês sobre coisas que a gente acha pertinente, que a gente viu desde semana passada pra cá. Desenvolvimento do pensamento crítico é com a gente mesmo. Exatamente. Eu vi um filme muito bom que eu gostaria de indicar nesse colher de chá, que é Os Dois Papas, que tá na Netflix. Você assistiu? Eu assisti. É Gente, muito esse bom. filme é maravilhoso. Esse filme é maravilhoso. Eu fiquei impactada com a produção maravilhosa e sentimental, né? É muito bom. E é muito importante a gente pensar nesse filme para a gente utilizar de repertório, por exemplo, no Enem, quando se fala sobre conservadorismo na igreja, sobre o papel da igreja na sociedade, o papel da igreja como formadora de cultura, né? Porque a gente sabe que a nossa cultura é totalmente ditada, né? pelas normas judaico-cristãs, mais especificamente. Ainda somos um país muito cristão Somos, nesse aspecto que a gente tem, não a liberdade de culto, a gente percebe uma diversificação, né? Principalmente aí com a multiplicação de outras formas de cristianismo, mas ainda assim a gente vê a marca do que é ser catolicista. É super presente. A gente vê que os símbolos da igreja, por exemplo, eles ainda estão em lugares de destaque, em muitos lugares que não deveriam estar, como júris, né? Enfim, congresso, né? A gente vê que lá no congresso há vários cultos e tudo mais. E a gente tem que pensar também na questão da laicidade, né, do Estado. E isso é importante. A laicidade, ela permite que todo mundo tenha o seu culto, mas que quem não tem também não tem que ser obrigado a conviver com esses dogmas. E ainda mais que a gente lida com representatividades que são regionais, né? Elas não têm a ver com crença. A gente não escolhe, tem que ter um representante de cada tipo de crença no governo. Não, o governo é feito para representar regionalidades de um país, grupos ligados a território, não ligados a ideologias gerais. É importante mesmo pensar nisso, porque a gente vê esse embate entre o reformista, Papa Francisco, e o conservador, o Bento XVI. E a gente vê também, para quem gosta, se interessa, a história de ambos são riquíssimas, que durante o filme vai passando um pouquinho sobre a história e sobre esse embate mesmo, que é como se fosse um duelo ali de pensamentos, de como a igreja deveria se portar na atualidade e como que os pensamentos são interessantes e, ao mesmo tempo, isso ganha espaço, principalmente com a renúncia do Bento XVI. Então, a gente percebe que a ideologia reformista, um passo à frente sobre tudo isso que a gente está conversando, é preciso e é necessário e está
de certa maneira, em passos lentos acontecendo. Então, esse filme, Os Dois Papas, é muito interessante. Você vai ter uma cena maravilhosa do Bento XVI e do Francisco assistindo futebol juntos, com a Argentina e a Alemanha na Copa do Mundo de 2014. Tensão em todos os lados da vida desses papas, gente. Não perde esse filme. Assiste, está disponível no Netflix, mas também você encontra em outras plataformas de vídeo, né, que a gente sabe que vocês também utilizam. Ai, gente, foi mais um papo delicioso, tá? Eu amo chá de redação, eu vou defendê-lo. A gente vai voltar semana que vem com mais um tema interessantíssimo pra vocês. Muito obrigada, Val. Acho que pode ser na terça-feira, né? Vai ser na terça-feira. Semana que vem não tem feriado. Isso. Não, né? Não, semana que vem não tem feriado. Começamos o ano de 2020 com tudo. Isso. Então teremos semana que vem o colher de chá, o Bora Discutir. E nós vamos trazer um tema de sempre, porque eu gosto de você suando aí, fazendo um pouco de estrutura. Entendi. Nós vamos conversando, tá? Mas, gente, muito obrigada. Beijinhos pra vocês. Tchau, gente. Beijo.